Uma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Nós vamos começar aqui com a... Hoje nós vamos falar sobre o agir, né? O ano é de São José, então nós estamos usando aqui foto da minha esposa, ela é fotógrafa, né? Então, usando aqui sem pagar os direitos autorais dela, né? Nós vimos, né, desde o início, nós temos o muro da divisão. E aí eu faço um questionamento. É a economia versus a mesa da comunhão, que nós vimos lá dos discípulos de Emaús, né? Isso representa a vida, né? Então, é um questionamento que eu trago para nós refletirmos. Nós temos aqui o templo, que é onde tinha o muro, né? Que esse muro aqui, esse pátio, é onde os gentios ficavam, nessa área não poderia entrar, né? Em Cristo, a boa nova da paz é oferecida a todos e todas, que não estejam divididas nem orientadas pela violência e pelas divisões, mas alicerçada no amor e na graça de Deus. A paz em Cristo tem seu fundamento na garantia das condições de vida para todas as pessoas e na transformação de tudo o que impede a existência da criação. Esses textos aqui lá do texto base, tá? A comunidade cristã como espaço de esperança e prática do evangelho vivo. É muito interessante o texto base cristão, desenvolvido em conjunto de algumas igrejas, trazer colocar esse texto, né? Que a comunidade cristã como espaço da esperança e prática do evangelho vivo. Isso deveria ser intrínseco, né? Mas para ter colocado, a gente percebe que não é, né? A comunidade cristã acaba não sendo esse espaço de esperança. Ser discípulo de Jesus é um compromisso prático com essa verdade. E aqui nós temos os muros das divisões, né? Nós temos os templos, estou trazendo aqui, mas a gente pode trazer para as nossas igrejas. Nós temos ali uma criança, que simboliza a pobreza, e nós temos aqui um pai de família com duas crianças, né? E ali tem uma cerca que divide, isso é uma foto de um migrante, mas nós podemos trazer também a questão que nós vamos tentar abordar, que eu busquei números, não consegui encontrar, sobre os viúvos e viúvas e órfãos da Covid. O que nos divide, né? O que é a prática que leva à nossa divisão? A economia, concentração de riqueza, o fundamentalismo religioso, a busca pelo poder, a pandemia. Nós fizemos um artigo, né, publicamos lá junto com o Freire, tratando sobre isso, né, que depois nós vamos ver uma sindemia, porque ela sozinha, tudo isso nos trouxe até aqui, diante desse cenário que a gente vem observando, a gente vem a gente não criando uma que vai nos tirar de tudo isso. Economia. Não existe falta de alimento no mundo. A Ceni, a gente já debateu muito sobre isso, né? Ela, menor que eu, ela entende mais sobre a questão do Conselho de Alimento. Não falta alimento no mundo. O que não tem é a divisão adequada da quantidade de alimentos que nós temos no mundo, né? Concentração de riqueza. Os países que ocupam os primeiros lugares no IDH se utilizam da metáfora do elo da corrente. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é segurança, educação, tem vários itens, né? E aí são os países, os Estados Unidos, por exemplo, acho que é o 10º, né? Não quer dizer que ele ter dinheiro permite ele ter um IDH alto, né? E o que é esse elo da corrente? Por que esses países, eles estão nos primeiros lugares do IDH? Se a gente analisar, nós vamos perceber que esses países, eles não têm o cara mais rico do mundo, não parece em revista, mas também não tem o pobre também. Porque se você pegar 99 elos do metal mais forte que existe no mundo, e um elo feito de papel, qualquer força rompe esse elo. E aí compromete toda a corrente. O que essa analogia nos leva? Se você estiver nos extremos, nunca nós vamos ter um IDH
ideal, principalmente o Brasil, né? Porque ele vive os extremos, né? Nós vamos ver em números esses extremos. A alta pobreza e a concentração de riqueza. E esses países, eles praticam isso. Se não tem uma pessoa na extremidade da pobreza e também não tem um rico na extremidade da riqueza. E isso é o que a gente tem que olhar. Isso não quer dizer que nós temos que ser contra o capitalismo, ou a favor do socialismo, ou comunismo. Não é isso. Né? São as divisões adequadas. E todo mundo ganha com isso. Porque se você tiver um elo arrebentado, todo mundo vai perder. E é o que está acontecendo hoje. Né? Fundamentalismo religioso. A justificativa em Cristo para a desigualdade social, fundamentada na teologia da retribuição. Eu coloquei aqui duas passagens que eu vou ler agora, que é do Evangelho Gaudium, que é um... Vamos achar aqui. O que ele fala, né? Que é sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. É lá uma encíclica do Papa Francisco, 183. Ele fala para nós, ele é um pouquinho grande, então, mas eu vou resumir aqui. Nós vamos começar a entender, eu quero fazer a gente buscar, nesse momento, né, caminhando junto com todo mundo, e aí o pessoal colaborar, a respeito da fé. Né? O que é a nossa fé? Né? Então, aqui nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Por conseguinte, ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil. E aí nós vamos pular aqui um pouquinho. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a Terra um pouco melhor depois de nossa passagem por ela. Amamos esse magnífico planeta onde Deus nos colocou e amamos a humanidade que o habita, com todos os seus dramas e cansaços, com seus anseios e esperança, com os seus valores e fragilidade. A Terra é a nossa casa comum e todos somos irmãos, embora a justa ordem da sociedade e do Estado seja dever central da política. A Igreja não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça. 186. A inclusão social dos pobres. Deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. A gente tem que entender, o Hermes pode até falar o nome correto, que eu não vou entender. A Bíblia ela tem duas características quando fala de pobreza, dois nomes bem distintos. Eu não lembro o nome, tá? Eu poderia ter anotado. É a pobreza do pobre, e a outra, que nós falamos de pobreza, a gente sempre lê isso, é o oprimido. A Bíblia ela tem essas duas diferenças. Tanto que Cristo, em alguns momentos, ele fala, sempre vai existir pobre. Quando a Marta, né, vem lavar o pé dele, ele fala que preocupação, né, Judas lá na mesa, ele que está gastando, poderia pegar e vender esse perfume, né, e arrecadar dinheiro para ajudar os pobres. Jesus fala, deixe que sempre vai ter pobre com vocês, mas vai ser só agora. Então o pobre é uma questão, e o oprimido é outra. É bem dividido isso na Bíblia, né, então a gente tem que entender. E o Evangelho Gaudium traz isso. E ele é totalmente contra essa justificativa da desigualdade social baseada na teologia da retribuição, que é o fundamentalismo religioso. De você ouvir as pessoas falar, não tem que dar esmola, né, por exemplo. As emergências e urgências, nós vamos fazer um ver rápido, né, que é o desemprego, fome, órfãos da Covid-19, viúvos e viúvas da Covid-19. São os temas atuais e de suma importância que a gente perdeu, né, com essa pandemia, a gente acaba perdendo, de repente, focando em outros assuntos. Mas o tema é urgente e emergente. Desemprego e crescimento. Desemprego fica em 14,2% no trimestre, terminando em janeiro, e atinge recorde de 14,3 milhões de pessoas desempregadas. É o maior número já registrado da série histórica do IBGE, iniciada em 2012, em um ano,
número de desempregados teve um acréscimo de 2,4 milhões de brasileiros. É um número recorde, só para a gente conseguir enxergar isso de uma maneira clara. Fora, deixa eu só... Ed, posso dar um pitaco naquele anterior? Naquela amostra anterior? Eu acho que lá caberia também isso. Tem desemprego, fome, órfãos, viúvos. Sabe o que caberia aí também? Essa questão da sequela da Covid. Porque as pessoas que ficaram muito tempo doentes, hoje vão precisar de fisioterapia, enfim, sabe? E a questão do SUS, né? E a questão, quem vai resolver isso ou é o SUS ou são os planos de saúde. Né? Eu acho que caberia também isso aí. Eu não sei como é que colocaria, né, essas sequelas da Covid. Desculpa interromper, é que você parou. Não, mas foi boa contribuição. Tá? Aí agora nós vamos ver o que está acontecendo. A Confederação Nacional da Indústria projeta desemprego de 14,6% em 2021, acima de 2020, e alta do PIB. Vocês estão conseguindo entender? Alta de 3% do PIB. Nós temos desemprego, mas vai continuar o PIB crescendo. E isso teria que caminhar junto, né? Queda de PIB e desemprego. Não, agora descolou da economia. Nós descolamos da economia. O dólar lá em cima, nós estamos totalmente desconexos com essa política, né, que vem sendo trabalhada. Isso é uma pista e um sinal que precisa ser lido. E é de suma importância. Ele vai diretamente atingir lá na fome, na extrema pobreza. Porque para crescer o PIB, significa que nós precisamos produzir. E para produzir tem que ter consumo. Alguém está consumindo. Só que tem alguém ficando desempregado. Né? Então quer dizer que tem menos pessoas consumindo e mais pessoas na miséria e na fome. Crise mundial. 10 montadoras de carros e caminhões já suspenderam a produção. Que esperar daqui para frente. Isso vem sendo usado, um reflexo da pandemia. Tem também, tá? Tem um reflexo, um efeito da pandemia nessa questão. Mas o maior efeito nisso, né, eu vivenciei isso no início, é a falta de matéria-prima, porque as indústrias, ninguém investiu na pandemia por novas indústrias, porque o consumo cresceu e não houve acompanhamento das indústrias dessas matérias-primas. E não é só setor, não. Por que você vai se está todo mundo desempregado, pobre, por que custa R$10, 20, 30 reais um saco de arroz? Porque está sendo consumido. Também comprando, também comendo. Né? Então a gente tem que começar a ver esses sinais que vai ser refletido lá na nossa frente. Falta de insumos básicos, falta de peças de tecnologia, aumento constante na cesta básica, aumento do desemprego e crescimento econômico com o PIB a 3%. Foi o que nós citamos ali atrás. Segurança alimentar. Tem um site, Olhe para a Fome, eu aconselharia que a gente entrasse nesse site depois. Né? A segurança alimentar é quando alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos. Né? Quer dizer, ou ela não consegue se alimentar adequadamente e ter isso todo dia nas refeições que precisa ser feita durante o dia. Hoje, em meio à pandemia, mais da metade da população brasileira está nessa situação. Gente, mais da metade não tem acesso pleno e adequado ao alimento. Nos mais variados níveis, leve, moderado e grave. E a insegurança alimentar grave afeta 9% da população, ou seja, 19 milhões de brasileiros estão passando fome. A Grande São Paulo tem isso de população. Os dados são do Instituto Nacional de Segurança Alimentar, né, que vai falar de onde é. Né? Os resultados mostram que nos 3 meses anteriores à coleta de dados, apenas 44% dos lares tinham seus moradores e suas moradoras com situação de segurança alimentar. Isso significa que 55,2% dos domicílios dos habitantes conviviam com a insegurança alimentar. Um aumento de 54% de 2018, 37%. Em números absolutos, isso quer dizer que nós temos 117 milhões de brasileiros não têm acesso ao alimento. Tem que reduzir a quantidade de alimento, tem que cortar alimento, tem que
reduzir as suas refeições do dia. Isso é de chorar, isso é de se entristecer. Lembrando que nesse meio, 20% são crianças. 20% da população não contava com alimentos em quantidade suficiente. 43 milhões. E segurança, isso já entra na segurança alimentar moderada ou grave. E 19 milhões, 9% da população, estavam passando fome. Estão passando fome. E nós estamos crescendo 3% da economia. O Brasil continua dividido entre os poucos que comem à vontade e os muitos que só têm vontade de comer. A fome no Brasil é um problema histórico, né? Vai falando aí em 2004, 2013, os resultados da estratégia de fome zero, vindo lá do Fernando Cardoso, aliados às políticas públicas de combate à pobreza e à miséria, se tornaram visíveis. A pesquisa nacional por amostra do Ministério, realizada em 2004, 2009 e 2013, revelou a importância da redução da insegurança alimentar em todo o país. Em 2013, a parcela da população em situação de fome havia caído para 4%, o nível mais baixo da história. Isso fez com que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura Familiar finalmente excluísse o Brasil do mapa da fome. Mas nós voltamos agora novamente. 2018, nós estamos aparecendo novamente no mapa. E o retrocesso mais assentado se deu nos últimos 2 anos, 2013 e 2018. Segundo dados do PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, da Pesquisa de Orçamento Familiar, a insegurança alimentar grave teve um crescimento de 8% ao ano. A partir daí, a aceleração foi ainda mais intensa nos anos de 2018 e 2020, como mostra a pesquisa Vigisan. O aumento de fome foi quase 30%. Ou seja, em apenas 2 anos, o número das pessoas em situação de segurança alimentar grave saltou de 10 milhões para 19 milhões. Nesse período, quase 9 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a ter a experiência da fome no seu dia a dia. E aí, nós vamos aprofundar um pouco mais. A fome tem gênero, cor, grau e escolaridade. Algumas condições individuais podem afetar negativamente a situação de segurança alimentar. Nos anos 2020, 11% dos municípios chefiados por mulheres, os habitantes estavam passando fome, contra 7%, onde a referência era o homem. Das referências habitadas, das residências habitadas por pessoas pretas e pardas, a fome estava em 10%. Entre pessoas de cor branca, esse percentual foi de 7%. A fome se fez presente em 14% dos lares em que a pessoa de referência não tinha escolaridade ou possuía ensino médio fundamental incompleto. Caso com ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto, caiu para 10%. E, finalmente, em lares chefiados por pessoas com ensino médio completo, diante despencou para 4%. Isso são números, assim, de suma importância, que não é só combater a fome. Só combater a fome não leva a nada. Vai sempre estar combatendo a fome. É aquilo que sempre a Cristina fala, mas o Bolsa Família. Bolsa Família, Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, você tem uma outra política pública, que é a inclusão da escolaridade. Está aqui, isso são dados do IBGE, não é eu que estou inventando. Isso mostra, comprova, que políticas públicas bem feitas e acompanhadas, elas surtem resultado. Ensino médio, em diante, despencou para 4% das pessoas que passam fome. Isso é um número que precisa ser estudado, precisa ser aprofundado. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Políticas de geração de emprego e renda mais auxílio emergencial igual combate efetivo à fome na pandemia. Um dado que se destaca, a insegurança alimentar moderada ou grave desaparece por completo em domicílios com renda familiar mensal acima de um salário mínimo per capita. Vocês perceberam o que acontece quando a gente faz uma política pública séria, bem trabalhada, com intenção de combater realmente? É zero. Você consegue zerar. Né? No que se refere à situação de trabalho da pessoa de referência dos domicílios, a ocorrência de fome foi 4 vezes superior entre aquelas com trabalho informal e 6 vezes superior quando a pessoa estava desempregada. A solução para erradicar a fome passa, então, por políticas de geração de emprego e renda. E educação. Né? Pode acrescentar aqui, depois eu vou falar com o pessoal lá do Olho para a Fome, que eles precisam acrescentar esse dado.
Em tempo de Covid, no entanto, os desafios são maiores. O sucesso da garantia de direitos humanos à alimentação adequada alcançada até 2013 foi progressivamente revertido a partir de 2014 e ganhou um impulso negativo maior com o início da pandemia. Famílias que solicitaram e receberam parcelas do auxílio conviviam com alta proporção de segurança alimentar moderada ou grave, quase 30%, o que enfatiza a grande vulnerabilidade desse grupo. Sem uma resposta adequada dos governos em forma de políticas públicas, a fome vai persistir e aumentar. A escalada da fome durante a pandemia não é de responsabilidade de um vírus, mas de escolhas políticas de negação e de ausência de medidas efetivas de proteção social. Não é porque fechou a vendinha que causou isso, não. Falta de políticas públicas sérias. Nós não temos isso. Fica arrumando um monte de desculpa, mas a gente não consegue ter uma política de proteção social. Sindemia, órfãos da Covid-19, viúvos e viúvas da Covid-19. Sindemia significa que a doença infecciosa não pode ser encarada isoladamente. Ela se entrelaça com fatores sociais, políticos e econômicos, como desigualdade social, distribuição de riqueza, acesso a bens essenciais, como moradia e saneamento. O problema, portanto, não é apenas a Covid. É o capitalismo sindêmico que em tudo prioriza a perversa lógica de acumulação privada da riqueza. Mais uma vez, ninguém é contra o capitalismo, deixa bem claro. Só que não pode ser do jeito que nós estamos. Né? Se você entrar na internet, nós não temos esses números. Procure em tudo quanto é lugar. Pais e mães estão morrendo. Tem um caso de trigêmeos que eu li na matéria, que o pai e a mãe morreu, o tio não tinha local na casa para cuidar das 3 crianças. Foi para o abrigo. Simplesmente assim. Tem pessoas que a mãe morre e o pai é alcoólatra. A família, os filhos se dividem, cada um vai para um canto. Isso é sério e grave. Por que viúvos e viúvas da Covid-19? Porque se um casal morrer, lá na reforma da Previdência, que nós esquecemos, a gente esquece disso, recebe 40, dependendo da faixa etária, 40%, 50% do que ganhava. E mais 10% cada dependente. O que quer dizer isso? Você não vai manter o padrão de vida que você tinha. Você tinha 2 pessoas trabalhando. Agora tem uma com metade ou 1/3 da renda do outro. Isso causa graves consequências sociais e ninguém está olhando para isso. Ninguém está olhando para os órfãos. Ninguém está olhando para as viúvas e os viúvos da Covid. Tem famílias inteiras destruídas. Crianças simplesmente sendo jogadas por causa da pandemia. Que o amor que o pai e a mãe tinham e lutavam pelaquela criança não passa a ser responsabilidade de um parente. E simplesmente está sendo abandonado, levando para um abrigo. Né? A gente precisa começar a olhar isso com carinho, olhar isso com muito amor, porque os órfãos não são em grandes números, mas existem, mas os viúvos e as viúvas são. Se não for na sua maioria, é uma grande parte dela. E isso traz graves consequências sociais, como readequação da vida, porque tinha um sistema de vida. Se a esposa não trabalha, como é que ela vai começar a trabalhar no meio de uma pandemia? De repente ela estava se dedicada para a residência, ou se o marido estava, que eu tenho um amigo meu que ele se dedica a cuidar da casa. Como é que vai fazer, gente? Nesse cenário de morte, há esperança, pessoal? É uma pergunta que nós precisamos responder. Né? A fé em Cristo nos compromete a derrubar os muros das divisões. O batismo exige que nos esforcemos em favor de comunidades que expressam a unidade na diversidade. O que nos une? Alguém consegue ler para nós Romanos 8:31? 8:31? Isso, por gentileza. Então, o que diremos sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continua? Continua, por gentileza. Ele, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos agraciará em tudo junto com ele? Quem acusará os eleitos de Deus? O mesmo Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez,
o perigo, a espada? Hermes, tá bom. Tá bom? Obrigado, Hermes. A fé fiel a Deus na sua gratuidade. Eu conversei bastante com o Hermes antes de a gente abordar esse assunto, que é um assunto delicado. Nós pedimos, a pessoa está na UTI, a gente fica pedindo intercessão de Deus, para Deus salvar. Tem diocese que pega o Santíssimo, pega a padroeira da cidade e vai andar de avião na cidade. Resolveu alguma coisa, gente? Resolveu? Curou? Não, não curou. Porque não é isso. Deus, o Santíssimo não é curandeirismo. Não é essa a função de Deus. Ele tem uma varinha de cordão lá e solta umas purpurininhas assim na pessoa, a pessoa se cura lá do Covid. Não é isso. Nós estamos adorando o Deus errado. O nosso Deus não é esse. Ali, ó, escrito aqui ó, na passagem. Porque a nossa fé é fiel a Deus na sua gratuidade. Nós temos que começar a entender, a perceber e a aceitar que nós também vamos morrer. Né? Nós temos que começar a entender isso. E começar a entender que essa teologia da... Como é que é o nome, Hermes, que você fala? Que eu falo errado. Teologia da retribuição. Da prosperidade, né? Retribuição. Teologia da retribuição. Mas você não está errada não, viu, querida? É porque dentro da abordagem protestante é chamada de teologia da prosperidade. Dentro da abordagem da teologia canônica é teologia da retribuição. Mas estão todos errados. Todo mundo tirou 10 na prova final. Vocês entenderam? Então é isso que Deus quer de nós? Se Deus não... Eu tenho um caso, a Ceni sabe disso, ela tem também um caso da mãe que perdeu o filho, condenou Deus. Mas é claro que vai condenar. Porque ensinaram Deus errado para ela. Ela vai condenar. E nós estamos no meio de uma pandemia condenando Deus. Condenando o Santíssimo Sacramento. Passeando com ele pelas ruas, achando que vai curar. Não vai curar. Porque não é essa a fé. A fé a Deus, ela é gratuita. Deus não tem que dar nada para nós. E ele não vai dar. Tanto é que não está curando. Cadê a pandemia? Cadê o negócio de ficar andando para lá e para cá desde janeiro do ano passado? Que já faz 2 anos, nós estamos 1 ano e pouco andando para lá e para cá, e de joelho no chão, e joelho no milho, e no cantinho, e no altar, e rezando, e não cura nada. Sabe o que isso faz? Nos alienia e contribui para que tudo aquilo que eu falei para vocês sobre fome e miséria que está acontecendo nos segue. Essa é a religião do ópio do povo, que diz Karl Marx. A defesa do pobre e oprimido, vivos no Evangelho de Cristo, é o nosso compromisso. Existe alguma possibilidade de nos unirmos aos fundamentalistas? Quando eu falo de fé eu vou falar um pouquinho assim, né? Questão dos santos, né? Os santos, ele foi totalmente distorcida a intenção do santo. Gente, a padroeira Aparecida, ela é negra, ela é preta. Ela foi feita para os negros, para os pretos, não para a elite branca brasileira. E foi isso que nós transformamos ela na santa da elite, na padroeira da elite. Ela é negra, ela é dos escravos. Né? Só para a gente começar a conversar. Maria Teresa de Calcutá, né? Santa. Aí a gente vai lá e fala, Maria Teresa, eu estou precisando de um emprego, me ajuda. Eu deveria seguir o que ela fez. Por que ela se tornou santa? Porque ela fez o evangelho, acolheu as crianças num país onde não podia nem falar de Cristo. Foi isso que ela fez. Esse é o milagre dela. Ter salvado todas aquelas pessoas, curando aquelas pessoas. Esse é o verdadeiro milagre. Não é o milagre de ficar curando ninguém, não. Está doente, está perdendo o emprego. Não é isso. Isso é retribuição. E Deus não é isso. Né? Isso nos alienou. Né? Nós discutimos bastante. Aí os fundamentalistas, como é que a gente vai poder conversar com eles a respeito disso? Né? Como é que nós vamos fazer? E muitos de nós, tá? Muitos de nós, quando a gente está lá no maior perda, vamos se apegar a Deus de alguma forma, porque a última instância é um milagre divino, né? Que muitas vezes não tem jeito. O que nos une aos fundamentalistas? A ceia de Emaús. No caminho de Emaús, Jesus aparece aos 2 discípulos. Você consegue ler Lucas 21, 13, 35 para nós? Jesus, ele apareceu lá primeiro para as mulheres, já falando que ele era Jesus, eu sou Jesus e tal. E aí ele aparece a primeira vez para esses caras aqui, que eram, na verdade, eu esqueci o nome do casal, mas era marido e mulher. Tentando lembrar o nome do marido. Mas a Cine vai ler lá para nós. Eles não conheceram Jesus. E aí nós precisamos agora só
entender quando que eles percebem que é Jesus, né? Por isso que a gente tem que tentar achar algum ponto que nos liga aos fundamentalistas, né? Que nos une, que nós estamos buscando união, né? Nós estamos agir, como é que nós vamos construir isso junto com eles? E falar para eles que, gente, ó, Jesus não é esse, Deus não é esse aí, não. Você não vai ficar voando aí para cima e para baixo aí com o Santíssimo, não é assim, não, né? Vamos lá? Pronto, sim. Posso? Por gentileza. Antes, deixa eu só falar o que eu estava escrevendo no chat, por isso que eu demorei. Eu estava escrevendo que os santos deixaram de ser um modelo, uma seta, né, de segmento do evangelho, para virar uns milagreiros, as pessoas a quem a gente fica pedindo só as coisas, ao invés de ser modelo de fé. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Seria só um instantinho. Só para a gente entender ver quanto que é difícil, né? Eram discípulos de Cristo e estavam tristes porque ele morreu, porque foi assassinado. Eles também não acreditavam na ressurreição aqui, né? Você vê como é que é. Eles estavam tristes. Mesmo Jesus falando, conversando, explicando, ensinando, falando, explicando, ensinando. Os dois estavam tristes, né? Desacevido indo embora. Desculpa, Senhor. Não, sem problema. Perguntou-lhe eles: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, gente de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, hoje é o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjo, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a eles mesmos não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardo de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorreram todos os profetas, explicavam-lhe o que deles se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu só um pouquinho, Cedric. Aí tá aí? E aí, só um pouquinho. Não, vai continuar aqui. Tá. E aí, Jesus, né, indignado, explica para eles, fala, ó, gente, aconteceu isso, Moisés falou isso, os profetas falou isso, que era para que Cristo morresse. E mesmo ele falando tudo isso, só ardia no coração deles. Mesmo ele falando tudo isso, e as mulheres falando para eles ainda não acreditaram. E aí foram pro hotel lá, né? Foram dormir. Pode continuar assim, por gentileza. Aconteceu que, estando sentado junto à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um ao outro: não se nos abrasava o coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras?
Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Então, só foram reconhecer na ceia, né? E aí existem várias passagens que tratam sobre a partilha do pão, né? Lá dos 5 pães, 2 peixes, né? Lá na casa do tribuno, na casa de Marta e Lázaro e Maria, né? Então sempre esses momentos, Jesus partilha o pão, a ceia de Emaús foi aonde eles conseguiram enxergar, né? Então, será que essa passagem é tão difícil para os fundamentalistas entender que só vai ver Jesus na partilha do pão? Né? Nossos desafios: as crises sanitárias, sociais, fome, miséria, desemprego, opressão, famílias destruídas pela Covid-19. Há esperança para cristãos fundamentalistas se sentarem na mesa e perceberem Cristo? A gente acredita que possa acontecer isso? Eu gostaria só de falar para vocês aqui sobre a fé na Lumen Fidei. 24. Lido esta luz, o texto de Isaías faz-nos concluir: um homem precisa de conhecimento, precisa de verdade, porque sem ela não se mantém de pé, não caminha. Sem verdade, a fé não salva, não torna seguros os nossos passos. Seria uma linda fábula a projeção de nossos desejos de felicidade, algo que nos satisfaz só na medida em que nos quisermos iludir. Ou iludir seria a um sentimento que afaga, mas permanece sujeito às nossas mudanças de ânimo. Incapaz de sustentar um caminho na fé. Se a fé, então, o rei Acás teria razão para não a vida e a segurança sobre a noção. Mas não é? Então, só para a gente começar a entender, né? Em Romanos, eu vou ler mais um, assistiu a fé. Porque nossa fé, ela anda meio... Na verdade, não é fé, né? Acreditar em minabolismo de... A nossa fé, a nossa estrutura humana baseada lá na Finis Dei, nos fala na página 27, Romanos 10:10, eu vou ler o 10:10 aqui. Eu preciso aqui do auxílio, né? 10:10, cadê? 10. Por quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Esse é o centro da vida, de toda a Bíblia está centrada nessas palavrinhas aqui, no Romanos 10:10. Nós podemos pegar lá, e aí na Limnos, ela vai falar, Lumen Fidei, página 27, vai falar. E aí, o que vocês acham, né? Há esperança para nós, com os fundamentalistas? E aí nós vamos entender, porque um monte de gente fala de socialismo, nas igrejas, vamos matar, vamos expulsar. Primeiro, Marx nunca falou que é para dividir nada com ninguém. Marx nunca falou essa expressão. Não existe em lugar nenhum escrito que é para dividir, que é para repartir as coisas. Isso não é do socialismo, não é do comunismo, não é do capitalismo. Sabe quem que falou? De onde que vem essa frase que, vou tomar os bens, isso é um comunista, porque o único lugar que fala em partilha é aqui, ó. Então aqui, isso é comunismo. Quando o cara fala que, vai partilhar os bens, vai tomar tudo, vai dar para os pobres. Não fala isso, não. Marx nunca falou isso. Quem fala é aqui, ó. Então quando alguém fala que é comunista, uma ação de dividir e tomar terra, vocês têm que desmentir, porque isso nunca foi falado.
aqui que fala. Quando um fundamentalista fala uma asneira dessa, fala assim, ó, me mostra para mim onde que Karl Marx falou isso. Agora tem um cara que falou, barbudo igual Marx, um pouco mais rebelde que Marx, porque ele fala, venda tudo e me segue. Está escrito aqui, ó. Então nós temos que entender que o fundamentalismo ele não se sustenta. Essas fé que foram criadas lá de 1800 no Brasil, não vou falar do Brasil, que vieram, eu não sou contra a renovação carismática, tá? Ela foi boa até onde pôde, mas ela acabou se perdendo nessa teologia da retribuição. Né? Essas fé, ela não se sustenta. Tá falando aqui, quem quiser ler, é um bem curtinho, ó, o Lumen Fidei explica muito bem sobre isso. É uma fé que não se sustenta. O dia que o pai perde o filho, Deus é o culpado. Tem casos disso, você nem conhece, o Frei com certeza, a Karina conhece, que é o Deus que é culpado. Mas claro, eu rezei, vou na missa todo dia, cumpro o que tem que falar, fico de joelho, rezo todo dia 10 Ave Maria e os Pai Nosso precisa, e não sei o quê. E aí eu perco meu filho? Que Deus que é esse? É o Deus de qualquer um, menos o Deus que deveria ser praticado, e menos que o Deus que o Evangelho ensina. Né? Então, por que eu quero falar isso? Eu gostaria agora de discutir com vocês, vou baixar aqui, quais gestos nós, do Grupo Caminheiro do Reino, podemos ter diante de tudo que vimos durante toda a campanha da fraternidade. São gestos concretos. Nós vimos que... Ed, desculpa te interromper, mas você me dá 2 minutinhos? Ed? Pode, tudo bem. Posso falar? Pode. 2 minutinhos somente, tá? É que eu não gostaria que nós passássemos pelo texto e entrássemos num novo projeto aí, caminharmos um pouco mais na reflexão, sem ter passado por isso daí. Você está falando muito da questão do fundamentalista, e o fundamentalista é um perfil religioso no qual ele era presente no tempo de Jesus, por isso os fariseus eram profundamente atacados por Jesus em razão do próprio fundamentalismo religioso, onde eles buscavam a pureza da fé, a pureza do comportamento, né, o respeito ao sacerdócio, que já é uma consequência aí da reforma de Esdras e Neemias. E você citou a questão do Cleófas, e é nisso que eu peço só um minutinho da atenção de vocês, para que nós pudéssemos fazer uma pequena leitura da linguagem subliminar deste texto de Lucas. Primeiramente, por que Cleófas é citado aí? Podia ser colocado lá o fulano, um homem, alguém, mas coloca Cleófas, porque primeiramente vocês devem já estar acostumados com as palavras do hebraico, com as palavras do aramaico e com as palavras do grego. Cleófas não rima com hebraico, também não rima com aramaico. Está na cara que é grego, que tem origem grega. Então veja bem, Cleófas nada mais é do que uma versão helenizada do nome aramaico Clopá, ou Clopá, né? Que a população aramaica ela foi muito mais vitimada do que que propriamente a população, o Israel em si, em relação aos cativeiros da Babilônia. E também foi a mais corrompida na invasão helênica. Então, quando Lucas faz questão de citar a referência etnológica, dando o nome ao cara, Cleófas, ele está dizendo que Jesus apareceu aos gentios. Primeiro, ele aparece a uma mulher de fama duvidosa, uma mulher que tinha uma conduta muito além do seu tempo. Graças ao nosso querido Frei Jacir, nós já não temos mais aquela confusão de pensar que Maria Madalena era prostituta. Na verdade, ela era uma mulher arrojada, uma mulher empoderada. Mas, primeiramente, Jesus aparece a uma mulher de conduta duvidosa. Isso nós não temos dúvida. Depois, ele vai aparecer a um gentio. Cleófas era um gentio. Então, isso aí já é um tiro de espingarda calibre 12 com 5 esferas no peito daquele que é fanático religioso, daquele que é ultraconservador, daquele que é fundamentalista. E é isso que eu queria colocar. E segundo, onde é que Jesus é colocado no meio de Cleófas? Mas nos textos anteriores, nós vamos falar que a mulher de Cleófas estava aos pés da cruz. Então não foram os apóstolos, exceto João, que estiveram aos pés da cruz. Era a mulher de fama duvidosa. Era Maria, sua mãe, e a mulher gentia, de origem gentia, influência helênica, considerada herege. Os que se deixaram influenciar pela cultura helênica dentro do contexto palestino
dentro do contexto do Oriente Médio, nos tempos de vida de Jesus, são aqueles que se deixaram corromper pela influência helênica, consequência do cativeiro, do último cativeiro, quando houve a destruição, que nós temos lá Macabeus, nós temos lá os livros de Esdras, Neemias, entre outras coisas, também o livro de Judite e Esther. Tá, meus irmãos e minhas irmãs? Acho que a gente tem que... Eu queria só dar uma sublinhada nisso, porque eu até fiz um comentário anterior aqui ao que você disse, Ed. Você foi fantástico, Ed. Você colocou coisas aí que, se não deu para entender, a gente agora pegou no tranco. A opção de Jesus é por aqueles que estão enfraquecidos. E nós não vamos reconhecer Jesus na vivência do religioso, mas na essência do religioso, que é a partilha do pão, que é a vida da partilha. Então, me perdoe por eu ter te interrompido, querido, mas eu vi que talvez depois o time teria passado muito. Eu queria frisar que Jesus apareceu primeiramente para uma mulher de conduta duvidosa. E foi também esta mulher de conduta duvidosa que esteve aos pés da cruz. E esta mulher de Cleofas também estava aos pés da cruz. E eles eram gentios. Eles eram de origem helênica. Tanto é que a Bíblia vem trazer o nome deles helenizado. Em aramaico seria Clofá. Mas fica claro, Cleopas, ou em outras traduções, Cleofás. São pessoas gentias, hereges aos olhos dos fariseus. Então, Jesus, até na morte e ressurreição, postou-se do lado dos rejeitados pelo judaísmo. E é isso que eu gostaria de frisar um pouquinho, e desculpe interromper. Bela contribuição. E aí, só para a gente entender, naquela época era, vocês são comunistas, vocês não são comunistas, né? Naquela época era assim, vocês são os circuncisos e os incircuncisos. Era separado assim o grupo, né? Tinha, né? Mas naquela época, não, gente, até hoje, lá no Muro das Lamentações, tem um cantinho que a mulher não entra. A mulher não pode pegar na Sagrada Escritura. Hoje. Então, quando as pessoas falam de certas coisas, né, que vão fazer recortes na Bíblia para atender a necessidade dela, não é para fazer isso, não. Ou segue a lei toda ou não segue nada. Né? Então é complicado. E aí nós temos que entender assim, quais são os gestos diante de tudo isso que nós colocamos, de todas essas tragédias que estão acontecendo e as que estão por vir, né? Porque isso não é uma previsão, né? Isso é uma questão profética minha, que não é adivinhação, são leituras de dados, mas quais gestos concretos que nós, enquanto grupo do reino, podemos ter diante do que nós vimos durante toda a campanha da fraternidade, né? Então, é uma proposta que eu gostaria de fazer para vocês. Eu vou sair aqui para a gente partilhar esse momento aqui. Por isso eu gostaria de que nós rezássemos juntos, encerrando este momento da nossa reflexão, o Pai Nosso, tá? Em seguida, peço que a gente continue online aí, só para a gente ter aquela conversa rapidinha, tá bom? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado a quem teve paciência de assistir esse vídeo, né, que o vídeo vai para o blog O Caminho do Reino, e que nós possamos ter uma Páscoa na vida, com integração, com comunhão e com partilha. Boa noite.